Olá pessoal, vamos então agora à nossa terceira parte, tá? Da nossa aula. Como eu falei para vocês anteriormente, né? O processo de transcrição gênica envolve pegar lá a dupla fita do DNA, separar essa dupla fita, fazer uma cópia que se transformará em um RNA. Porém, depois dessa cópia feita, existem regiões, né, que são regiões não codificantes, que elas são retiradas em um processo chamado de splicing. Então, esse processo de splicing acontece a partir da remoção, né, de determinadas áreas que são introns, né, dentro dessa fita aqui, para a formação então de um RNA maduro, que agora sim é um RNA capaz de codificar uma proteína. Então, esse RNA maduro ele migra do núcleo celular para a região do citoplasma, e aqui esse RNA maduro ele vai se encontrar com os nossos ribossomos, né? São aquelas organelas da célula capazes de juntar fragmentos de aminoácido e formar então proteínas à base da leitura dessa fita de RNA. Então esse processo é agora chamado de tradução, e essa tradução vai formar então as cadeias, né, de aminoácidos, e essas cadeias de aminoácidos vão se transformar então em uma proteína. Essa proteína ainda passa por um processo, né, lá no aparato de Golgi, ou no complexo de Golgi, é um processo de mudança conformacional para que ela se torne então um material bioativo, né? Então assim é que funciona, tá? Aqui a gente está vendo a dupla fita do DNA com as suas pontes, né, suas bases nitrogenadas, e essas bases nitrogenadas, né, elas têm a formação dos seus nucleotídeos, né, tem as bases que são chamadas de pirimidinas e as bases que são chamadas de purinas, né? Então aqui cabe ressaltar que no DNA nós temos citosina, timina, guanina e adenina, e no RNA é que eu tenho a uracila, tá, como um elemento adicional, né, desse material. Então cada base dessa purínica de adenina, por exemplo, né, sempre vai se unir a uma base pirimidínica de timina do outro filamento. E cada base purínica de guanina sempre vai se unir a uma base pirimidínica de citosina, no caso do nosso DNA. Tá? O código genético, então, ele vai consistir em tripletos, né, a formação de 3 em 3 ligações dessas, né, de bases, isso é, cada 3 bases sucessivas formam uma palavra desse código. E a junção de mais bases dessas, né, vai formando então as frases, teoricamente, né, que se constituem então no material que é conhecido como gene. Então há um mapeamento hoje em dia, né, um processo chamado de genotipagem, que é possível verificar base a base que está presente lá na nossa fita de DNA em cada região específica. Hoje a gente já tem esse conhecimento, né, a partir do projeto Genoma. E essa identificação é que dá então o que a gente conhece, né, popularmente a gente ouve falar sobre característica genética do sujeito. Ah, fulaninho, ele é de uma família que tem propensão a ter determinado problema de saúde, cicraninho a família de cicraninho tem outro problema específico, né, como um problema de má formação, congênita e etc. Então, hoje nós temos essa capacidade de fazer a leitura de todo esse material, né, que está dentro do núcleo celular e que faz parte, então, do nosso código genético. Tá? Eu vou mostrar aqui o processo, né, de tradução, né, como In acontece. order for our bodies to function, we need to supply them with a variety of nutrients we get from our diet. Our bodies cannot use the food as it is when it enters our digestive system. The process of chemical digestion uses different proteins and enzymes to break down the food particles into usable nutrients our cells can absorb. And where are the instructions to manufacture these and all the different types of proteins we need to stay alive? The instructions to make proteins are contained in our DNA. DNA contains genes. A gene is a continuous string of nucleotides
containing a region that codes for an RNA molecule. This region begins with a promoter and ends in a terminator. Genes also contain regulatory sequences that can be found near the promoter or at a more distant location. For some genes, the encoded RNA is used to synthesize a protein in a process called gene expression. For these genes, expression can be divided into two processes: transcription and translation. In eukaryotic cells, transcription occurs in the nucleus, where DNA is used as a template to make messenger RNA. Then in translation, which occurs in the cytoplasm of the cell, the information contained in the messenger RNA is used to make a polypeptide. During transcription, the DNA in the gene is used as a template to make a messenger RNA strand with the help of the enzyme RNA polymerase. This process occurs in three stages: initiation, elongation, and termination. During initiation, the promoter region of the gene functions as a recognition site for RNA polymerase to bind. This is where the majority of gene expression is controlled, by either permitting or blocking access to this site by the RNA polymerase. Binding causes the DNA double helix to unwind and open. Then during elongation, the RNA polymerase slides along the template DNA strand. As the complementary bases pair up, the RNA polymerase links nucleotides to the 3' end of the growing RNA molecule. Once the RNA polymerase reaches the terminator portion of the gene, the messenger RNA transcript is complete, and the RNA polymerase, the DNA strand, and the messenger RNA transcript dissociate from each other. The strand of messenger RNA that is made during transcription includes regions called exons that code for a protein, and non-coding sections called introns. In order for the messenger RNA to be used in translation, the non-coding introns need to be removed, and modifications such as a 5' cap and a 3' poly A tail are added. This process is called intron splicing and is performed by a complex made up of proteins and RNA called a spliceosome. This complex removes the intron segments and joins the adjacent exons to produce a mature messenger RNA strand that can leave the nucleus through a nuclear pore and enter the cytoplasm to begin translation. How is the information in the mature messenger RNA strand translated into a protein? The nitrogenous bases are grouped into 3 letter codes called codons. The genetic code includes 64 codons. Most codons code for specific amino acids. There are 4 special codons, 1 that codes for start and 3 that code for stop. Translation begins with the messenger RNA strand binding to the small ribosomal subunit upstream of the start codon. Each amino acid is brought to the ribosome by a specific transfer RNA molecule. The type of amino acid is determined by the anticodon sequence of the transfer RNA. Complementary base pairing occurs between the codon of the messenger RNA and the anticodon of the transfer RNA. After the initiator transfer RNA molecule binds to the start codon, the large ribosomal subunit binds to form the translation complex, and initiation is complete. In the large ribosomal subunit, there are 3 distinct regions called the E, P, and A sites. During elongation, individual amino acids are brought to the messenger RNA strand by a transfer RNA molecule through complementary base pairing of the codons and anticodons. Each anticodon of a transfer RNA molecule corresponds to a particular amino acid. A charged transfer RNA molecule binds to the A site, and a peptide bond forms between its amino acid and the one attached to the transfer RNA molecule at the P site.
The complex slides down one codon to the right, where the now uncharged transfer RNA molecule exits from the E site, and the A site is open to accept the next transfer RNA molecule. Elongation will continue until a stop codon is reached. A release factor binds to the A site at a stop codon, and the polypeptide is released from the transfer RNA in the P site. The entire complex dissociates and can reassemble to begin the process again at initiation. The purpose of translation is to produce polypeptides quickly and accurately. After dissociation, the polypeptide may need to be modified before it is ready to function. Modifications take place in different organelles for different proteins. In order for a digestive enzyme to be secreted into the stomach or intestines, the polypeptide is translated into the endoplasmic reticulum, modified as it passes through the Golgi, then secreted using a vesicle through the plasma membrane of the cell into the lumen of the digestive tract. Proteins are needed for most physiological functions of the body to occur properly, such as breaking down food particles in digestion, and the processes of transcription and translation make the production of proteins possible. Então, daí deu para perceber, né, todo o processo e alguns elementos que nós ainda não tínhamos falado, como, por exemplo, a DNA polimerase, né, que é uma enzima que vocês viram que atua na formação do RNA, e também as proteínas lá que fazem a parte do splicing da fita de RNA, né? Então, spliceossomos, né, que estão presentes para fazer com que todo esse processo ele possa acontecer. Aí nós estamos vendo um exemplo de ação associada à formação de uma enzima, mas essa formação de proteínas, ela acontece para várias proteínas diferentes, e aí, como nós tínhamos falado anteriormente, esses tripletos, né, de DNA que formam os códons, eles vão auxiliar na criação da fita de RNA, né, que vai ser complementar aquele segmento do DNA. Vimos também que no DNA, assim como no RNA, existe a região de iniciação e a região final, né, que é onde para a formação dessa cadeia. Então, basicamente, né, para tudo que nós conhecemos hoje de substâncias sintetizadas no corpo, essas substâncias acontecem dentro desse processo, né? Quase todas as substâncias acontecem dessa forma, e assim nós vamos ter, então, a formação das proteínas reguladoras da vida, né? Faz parte, então, do nosso processo, né, de formação da vida. Como havia se afirmado anteriormente, né, cada código, né, gerado, ou cada RNA vai ser, então, importante para a formação de proteínas específicas, porque o gene ele codifica aquela proteína. Então, os genes eles vão ter os códigos específicos para a criação de proteínas que são específicas, né? Do mesmo jeito que eu tenho o DNA polimerase, né, que a gente está vendo a atuação dele, eu tenho também o RNA primase, que é outra enzima que atua no processo, tá? Na ativação desses nucleotídeos, tá? Então, a RNA polimerase, né, no DNA, no início de cada gene existe uma sequência de nucleotídeos chamada de região promotora, né, que a gente já viu anteriormente, e a enzima RNA polimerase ela tem uma estrutura complementar a essa região para fazer o reconhecimento, a ligação dele e iniciar o processo então de formação do RNA, tá? Após se ligar então a essa região promotora, essa enzima ela vai causar o desenrolamento, né, de cerca de 2 voltas da dupla hélice do DNA, e a partir dessa separação vai ser possível, então, começar o processo, né, de cópia a partir de um deslocamento do RNA polimerase sobre a fita do DNA, fazendo assim com que haja a formação do RNA, tá?
Então, primeiro ela forma uma ponte de hidrogênio entre a base seguinte no filamento do DNA e a base do nucleotídeo do RNA. Depois a RNA polimerase ela vai clivar, né, 2 dos 3 fosfatos de cada um dos nucleotídeos do RNA, liberando uma grande quantidade de energia para a ligação do fosfato, e essa energia é usada para formar a ligação, né, covalente entre o fosfato restante no nucleotídeo e a ribose no final da cadeia do RNA em formação. Então, quando a RNA polimerase ela atinge o fim do gene do DNA, né, então ela vai, consequentemente, se soltar, e o RNA também vai se soltar, como nós vimos anteriormente no vídeo, e, consequentemente, vamos ter aí uma fita de RNA formada. A polimerase, então, ela vai ser reutilizada para a formação de outras cadeias de RNA. Então, assim, vai continuar a regulação desse processo, de maneira que nós possamos, né, sintetizar mais substâncias. Então, conforme esse RNA é formado, essas pontes de hidrogênio que são mais fracas, né, com a fita do DNA se rompem, pois o DNA tem uma afinidade para se religar com a fita complementar dele. E assim o DNA ele vai ser liberado e vai, consequentemente, voltar à sua condição de normalidade, e o RNA vai sair do núcleo para a formação, então, de uma proteína. Vamos olhar mais um videozinho aqui. Nós já estamos nos encaminhando para o final, tá? Tanto em eucariotos como procariotos, a replicação inicia-se em uma sequência particular de nucleotídeos, denominada origem de replicação, a qual serve como local específico para a ligação de proteínas que iniciam o processo de síntese do DNA. Essas proteínas são as enzimas DNA helicases, que por meio da quebra de moléculas de ATP, promovem a abertura e o desenrolamento das duplas fitas de DNA. A síntese do DNA é bidirecional, sendo que as origens de replicação se expandem em ambas as direções, formando estruturas denominadas forquilhas de replicação. Uma vez separadas, as fitas parentais possuem a tendência de se reassociarem novamente, problema que é resolvido pelas proteínas SSB, ou proteínas ligadoras de fita simples, que estabilizam e evitam que as fitas parentais se unam novamente. A DNA polimerase é a enzima crítica do processo de replicação, mas não se engane, a enzima que você vê neste momento não é a DNA polimerase, mas sim uma DNA primase. A DNA polimerase não é capaz de iniciar por si própria a síntese de uma fita de DNA. Depende da atividade da DNA primase, um tipo especial de RNA polimerase que sintetiza um fragmento de RNA denominado primer. A partir da extremidade 3' do primer de RNA, a DNA polimerase começa o seu trabalho de adicionar nucleotídeos para construir a nova fita de DNA, complementar à fita parental. A DNA polimerase catalisa a ligação fosfodiéster, adicionando nucleotídeos no sentido 5' para a 3' da fita que está sendo formada. E é esta a característica essencial de todas as DNAs e RNAs polimerases, incluindo a própria primase. Adicionar nucleotídeos no sentido 5' para 3'. A energia necessária para a reação de polimerização vem dos próprios nucleotídeos trifosfatados a serem adicionados. A fita de DNA, que será sintetizada a partir da fita em azul, é denominada fita contínua, porque sua síntese ocorre continuamente a partir de um único primer de RNA. Consequência do antiparalelismo das fitas parentais, a fita descontínua, sintetizada a partir da fita em vermelho, terá esse nome pois sua síntese demandará mais de um primer de RNA, entre os quais serão sintetizados fragmentos de DNA conhecidos como fragmentos de Okazaki.
Para formar uma fita contínua, a partir da fita de síntese descontínua, os primers de RNA devem ser removidos dos fragmentos de Okazaki. Esta tarefa fica a cargo de outra enzima, a RNase H. Uma vez removidos, os primers devem ser substituídos por sequências de DNA, ação promovida por outra DNA polimerase especial. Finalmente, por meio da energia do TP, a DNA ligase promove a união dos fragmentos de Okazaki. Tanto em Então, vimos detalhes mais específicos, né, da formação das fitas. Aqui a ligação das bases, que vocês já tinham visto anteriormente, né, no caso do RNA. A única diferença é que a adenina vai se ligar à uracila, tá, que não tinha no DNA. Tá? Quando se fala de RNA, existem vários tipos, como o RNA mensageiro, que se torna o RNA maduro, né, que vai levar o código genético para a formação das proteínas. Nós temos o RNA de transferência, que vocês viram, que eles transportam, né, o aminoácido para as moléculas de ribossomos, a fim de formar as proteínas. O RNA ribossômico, que representa cerca de 60% do conteúdo estrutural dos próprios ribossomos. E nós temos algo que a ciência tem estudado muito nos dias atuais, que são os microRNAs. Então, aquele processo que eu mostrei lá no comecinho da nossa aula, falando sobre os histonas, acetilação, metilação, né, a parte de ativação dos genes e silenciação dos genes, é regulada pelos microRNAs. Então, eles hoje têm um papel muito importante no desenvolvimento da saúde, em especial quando se fala de doença, né? Então, a partir da ação dos microRNAs é que você vai ter a regulação desses genes. Uma outra coisa importante é que a ciência ela tem estudado também, a partir da engenharia genética, né, modificações na estrutura do DNA que vão possibilitar, então, a correção de problemas de saúde, a regulação. Alguns fármacos já têm uma tecnologia bem avançada no sentido de regulação gênica. Agora há pouco nós estamos vendo também exemplos de vacinas, né, que tem um vetor, né, do vírus, ao invés de ser vacina desenvolvida pelo próprio vírus inativo ou o vírus pouco ativo. E isso são avanços, né, da ciência associada à genética, que tem possibilitado essa capacidade, né, de, consequentemente, regular, ajustar, né, de promover, então, as atividades que são fundamentais para a regulação da saúde, para controle da vida, entre outros aspectos. Tá? Aí tem alguns códons, né, que são códons de RNA e aminoácidos que eles formam, como ácido aspartico, ácido glutâmico, alanina, arginina, asparagina, cisteína, fenilalanina, glutamina. Então, cada uma delas tem códigos ou códons, né, distintos para a sua formação, que são específicos e aí, consequentemente, a partir da leitura lá do RNA é que vai acontecer a formação. Tá? Essa figurinha daí, ela apresenta um exemplo de tradução do RNA de transferência, né? Trazendo lá o aminoácido e acontecendo aquele processo no próprio ribossomo que nós tínhamos visto anteriormente. Tá? E os microRNAs, como eu falei para vocês, eles são reguladores de toda a expressão gênica, desde a transcrição gênica até a tradução gênica, né? Eles são pequenos fragmentos de RNA que não são codificantes, né?
mas que vão regular o processo de maneira a gerar a aceleração dos processos e regulação, então, a enzimática, né? Eles vão atuar juntos do RNA maduro, né? E são sinteticamente utilizados para silenciar os genes, como eu havia falado anteriormente, né? Então, distúrbios em seus funcionamentos hoje estão muito associados ao câncer. E como eles sofrem influência ambiental ou comportamental, é por isso que existe essa ideia de que o comportamento e, consequentemente, o nosso hábito de vida vai proporcionar o surgimento de doenças ou não. Tá? Então aqui a gente está vendo um microRNA, né, participando do processo de transcrição, formação de um RNA primário, né, e posteriormente, né, a formação de pequenos fragmentos desse RNA que vão colaborar então com o processo, né, de transcrição desse RNA, consequentemente em associação às enzimas, né, DNA polimerase, RNA polimerase e etc. Tá? Bom, eu vou colocar alguns artigos para vocês fazerem leitura lá no Classroom. Também vou colocar um exercício e, resumindo, o DNA ele vai possibilitar a formação de um RNA em um processo chamado de transcrição gênica. O RNA ele possibilita a formação de uma proteína num processo de tradução. E as proteínas têm ação biológica, ou reguladores enzimáticos, ou proteínas hormonais, ou polipeptídeos, né, chamados de citocinas, que regulam a função celular e, consequentemente, a nossa vida como um todo, tá? Os processos de tradução, eles vão gerar as proteínas que passarão, então, por várias organelas da célula, no sentido de proporcionar a formação de proteínas bioativas. Tá? Cada aminoácido, então, ele vai ser ativado, né, por um processo químico, em que acontecerá a gasto energético, né, e formação, então, de monofosfato de adenosina, né, com um aminoácido. Então, esses aminoácidos ativos, eles vão se combinar ao RNA de transferência e, consequentemente, esse RNA de transferência vai levar esses aminoácidos até o ribossomo para que, a partir da leitura dos códons das fitas do RNA, seja possível, então, formar uma proteína. Tá? Então, formar as ligações peptídicas que vão formar a cadeia proteica, né, na junção dos aminoácidos. Tá? Então, o aminoácido ele vai se ligar ao ATP, vai formar uma adenosina monofosfato junto com o aminoácido, vai, então, associar-se a um RNA transportador, formando um complexo, né, RNA aminoácido, e depois, quando interagir com o RNA mensageiro nos ribossomos, isso vai dar origem, então, à cadeia proteica, e assim acontece a tradução gênica. Então, a regulação da expressão gênica, a regulação gênica ou regulação da expressão gênica cobre todo o processo, né, de transcrição do código genético no núcleo, formação de proteínas no citoplasma, regulação da expressão fornece a todos os organismos vivos a capacidade de responder às mudanças ambientais. Os animais que apresentam diversos tipos celulares, teciduais e órgãos, essa regulação diferenciada da expressão gênica também permite os distintos tipos celulares no corpo que realizam funções especializadas. Então, assim, nós temos a capacidade de adaptação. E aí, o último videozinho para terminar. 2 minutinhos, resumindo. Por muito tempo, o termo expressão gênica esteve atrelado ao dogma central da biologia molecular. O que seria o dogma central da biologia molecular? O dogma central foi um conceito estabelecido por Francis Crick em 1958, quando ainda se acreditava que todos os genes codificavam proteínas. Mas ao longo do século XX,
Novas descobertas e o desenvolvimento da tecnologia permitiram identificar que nem todos os genes codificavam proteínas. Hoje, o termo expressão gênica se refere à síntese de produtos gênicos com papel funcional, sejam eles RNAs ou proteínas. A expressão gênica é um processo fundamental para a continuidade das atividades metabólicas no corpo. A produção de hormônios, enzimas de digestão de alimentos, produção de saliva e de novas células depende da ativação ou inativação de genes. Imagine que seus genes têm interruptores. Para ativá-los, você precisa ligar estes interruptores. E para desativá-los, você já pode imaginar, né? Você precisa desligar os interruptores. Por exemplo, quando somos infectados por bactérias, nossos genes do sistema imunológico são ligados para a produção de anticorpos que nos protegem dessas bactérias. Um outro exemplo é a intolerância à lactose, o açúcar do leite. Frequentemente ouvimos que algumas pessoas são intolerantes à lactose. Mas você já imaginou o porquê? Acontece que ao longo da vida, o gene responsável pela produção da lactase, uma enzima essencial para a digestão da lactose, tem sua expressão diminuída. O que quer dizer que pessoas intolerantes à lactose têm o gene da lactase desligado e por isso não conseguem digeri-la, tendo algumas complicações intestinais. Dessa forma, podemos entender que alguns genes podem ser ligados e desligados em diferentes situações. É isso aí, gente. Obrigado aí pela paciência de vocês. Espero que tenham gostado aí do conteúdo e atentem ao Classroom para observação dos exercícios e atividades. Posteriormente nós vamos entrar, tá, para esclarecimento de dúvidas. Então, bom dia a todos.